Hoje você vai entender de forma simples e clara o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então fique aqui comigo. Olá, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Ellen Vargas e hoje eu retorno oficialmente com o canal Conexões da Mente, com um tema novo. Nós vamos tratar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Se você é pai, mãe, educador ou simplesmente queira compreender o comportamento do seu filho, eu tenho certeza que os temas que serão passados aqui no canal são para você aprimorar o seu conhecimento, técnicas e como lidar com o comportamento do seu filho ou do seu paciente. Quando falamos sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, falamos sobre condições que aparecem na primeira infância, nas primeiras fases do desenvolvimento da criança. Esse processo envolve inúmeras diferenças no cérebro. Essas diferenças podem impactar diversas áreas, como atenção, funções executivas, memória, aprendizagem, linguagem, comunicação social, coordenação motora e até mesmo a forma como a criança reage ao mundo ao seu redor. É importante dizer que esses transtornos não surgem por culpa dos pais. Não é falta de limites, nem má educação. Eles têm uma base biológica e podem ter até mesmo influência genética ou ambiental. Para identificar os transtornos de forma correta, é necessário, portanto, uma avaliação detalhada, estruturada, para identificar áreas em déficit cognitivo. E dentro dessa grande área de transtornos, talvez você já até tenha ouvido falar, nós temos aí o transtorno do espectro autista, o TEA, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, a deficiência intelectual, as altas habilidades superdotação. Temos os transtornos motores, que podem ser relacionados a tiques motores ou a dificuldades na coordenação motora, e os transtornos de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, entre outros transtornos aí. Cada um desses transtornos, eles apresentam características distintas. E cabe ressaltar que é importantíssimo identificarmos esses transtornos nesse período do desenvolvimento para que a criança possa ser ajudada e que ela seja, então, alvo de uma promoção benéfica do desenvolvimento. Para que essa criança se desenvolva, para que essa criança obtenha ganhos no futuro, quanto mais cedo diagnosticados esses transtornos, mais fácil será tratá-los e promover à criança uma melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento. Alguns sinais, eles podem acender um alerta aos pais e aos professores. Outro sinal é a dificuldade de atenção. Muitas vezes você fala para a criança um determinado comando, ela não executa da forma como deveria, ela esquece aquele comando ou ela é distraída com estímulos no seu ambiente. Um dos sinais é o atraso de fala. Se essa criança apresenta dificuldade para se comunicar, ela tem trocas fonêmicas aí, diz palavras que nem todos compreendem, ela chega aos 6, 7, 8 anos com esse atraso de fala, ou até mesmo antes, é importante sim avaliar essa criança. Outro sinal de alerta é a pouca interação social. É uma criança que muitas vezes resiste à interação ou interage, mas é uma interação limitada. Ela escolhe poucos pares, ela não mantém um contato visual, muitas vezes ela brinca somente com a sua própria brincadeira, ela não executa um processo de interação. Muitos pais até confundem ao dizer que a criança interage, por estar no meio de outras crianças, mas é importante observar se aquela criança não é agressiva com a outra criança, se é uma criança que faz com que outras crianças se distanciem dela, ou muitas vezes não há uma interação recíproca, é uma criança que brinca no mundinho dela, é uma criança que não desenvolve ali um olhar, um compartilhamento, é uma criança que compartilha, é uma criança que apenas está no meio. É importante salientar que a observação é muito importante nesse processo de identificação de sinais. Outro sinal são os comportamentos repetitivos, como, por exemplo, enfileirar objetos como carrinhos, lápis, outros objetos, empilhar objetos. É uma criança que tem movimentos estereotipados com as mãos, ela pula, ela sacode as mãos, ela pula no mesmo lugar. É uma criança que balança-se para frente, para trás, para o lado, para o outro. Vale observar esses sinais para que haja uma percepção mais notória
do contexto do desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes é uma criança que se frustra muito fácil. Basta dizer ou não que aquela criança demonstra comportamentos exagerados. Ela demonstra birras, que muitas vezes são passageiras, mas que naquele momento são extremamente explosivas. Dificuldades escolares, principalmente na alfabetização. É uma criança que tem dificuldade na escrita, na leitura, na compreensão dos fonemas ali. Ela faz trocas fonêmicas, ela não consegue colocar no papel aquilo que ela ouve. Então vale observar esses sinais. Seletividade alimentar. É uma criança que se limita a uma restrição de alimentos, se recusa a determinados alimentos, texturas. Ela escolhe. Ela diz para os pais, eu não gosto disso, e faz vômitos, e muitas vezes especifica o tipo de alimentação que ela quer. Outro sinal é agitação exagerada ou ausência de agitação. A criança é muito agitada ou é uma criança que não se move daquele lugar, é uma criança que tem dificuldade de sair daquele lugar, ela é mais letárgica, lenta para executar as atividades. Um aspecto a ser salientado é que esses sinais eles não fecham o diagnóstico. É necessário uma observação clínica. Esta observação, ela promove aí um detalhamento através de uma entrevista clínica. No caso do TEA, que é o transtorno do espectro autista, o fechamento do diagnóstico é um fechamento clínico, visando aí através de várias entrevistas com os pais, várias entrevistas aí com os professores e cuidadores, uma observação mais nítida daquele comportamento. Aplicação de escalas específicas, testes de funções executivas superiores para análise de características comportamentais e cognitivas que de fato se sobressaem ali nesse processo de desenvolvimento. Alguns pais perguntam quando é que podemos então buscar uma ajuda de um profissional para detectarmos se há realmente um transtorno. Eu diria que na fase inicial mesmo, 1 ano e 6 meses, 2 aninhos, se você já identifica sinais, nos próximos vídeos, claro, eu estarei falando mais nitidamente sobre a idade, sobre a precocidade do aparecimento desses sintomas, para ajudar vocês a entenderem quando procurar ajuda profissional. Se você gostou dessa retomada aqui no nosso canal do Conexões da Mente, já deixa o seu like, compartilha este vídeo, não perca aí as nossas próximas publicações, estaremos aí então passando para vocês informações sobre o desenvolvimento humano, sobre o processo neurodesenvolvimental da criança, ajudando vocês, pais, professores e terapeutas a como lidarem com esse mundo complexo que é o comportamento. Ao longo das próximas semanas eu estarei trazendo para vocês conteúdo sobre o TDAH, o TOD e os demais transtornos que foram citados na introdução deste vídeo. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.